Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Charlene, sou professora de História. Hoje o nosso tema de estudo será o Egito Antigo. Bom, para falar um pouquinho sobre o Egito Antigo para vocês, a gente começa então a falar do processo então que o homem começou a se sedentarizar, a não precisar mais migrar. Nesse momento ele desenvolve a agricultura. Então, a partir do momento que ele vai desenvolver a agricultura, ele se torna sedentário. Então, as primeiras civilizações elas vão se fixar nessa região chamada de Crescente Fértil, que é em beira de rios. Por isso que as primeiras civilizações têm tudo a ver em estar localizada em beira de rios. Por exemplo, civilização egípcia na beira do rio Nilo, civilização mesopotâmica na beira dos rios Tigre e Eufrates. Bom, como hoje o nosso tema de estudo será o Egito Antigo, nós vamos então falar bastante da importância do rio Nilo, né? É aqui na beira do rio Nilo que vai se dar a formação da civilização egípcia. Sabemos que a importância do Nilo é como diz Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do rio Nilo, porque numa região onde se tinha um deserto, uma região bastante desértica, se solidificou, né? E se construiu uma rica civilização, né? Baseada, né? Na agricultura. Então, a gente divide a história do Egito em um período político, né, chamado de pré-dinástico, anterior a se ter a presença de um faraó, e período dinástico, quando se teve já a presença de faraós liderando politicamente o Egito. A época do período pré-dinástico é uma época, então, onde se tinham tribos. Essas tribos eram chamadas de nomos. Os nomos, então, né, se desenvolveram ao redor do rio Nilo e cada nomo, cada tribo, então, tinha um nomarca, que era um chefe. Com o tempo, porque o Nilo, o rio, ele tinha épocas de cheia, ou enchentes, enfim, e épocas de seca. As tribos, esses nomos, foram se unindo até restarem dois reinos, o Reino do Norte, que seria o Baixo Egito, e o Reino do Sul, o Alto Egito. Uma pessoa chamada Menés resolveu, então, unificar esses reinos que tinham sobrado das tribos dos nômades. E aí ele se tornou, então, o primeiro faraó egípcio. A partir desse momento, então, a gente passa a ter o período dinástico, o período dos faraós, que vai se subdividir nesses três períodos: Antigo Império, Novo Império, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Bom, por que eu falei ali na questão, né, do Baixo Egito e Alto Egito? Porque tudo vai se dar aqui, né, perto do delta do Nilo, e aí a civilização vai se deslocando para o sul. Então, por isso que o norte é chamado de Baixo Egito e o sul de Alto Egito, porque essa região aqui é onde vai ter um desenvolvimento maior, tá? Bom, o Menés, então, unifica a história do Egito, se torna o primeiro faraó, e a gente vai passar por esses três processos, então, do período dinástico, começando com o Antigo Império. No Antigo Império, então, vai haver uma centralização política. A primeira capital, então, é Mênfis. Vai se ter um desenvolvimento da agricultura, cobrança de impostos, né? O faraó, então, vai centralizar esse poder na sua figura. E vamos ter grandes edificações, construções que são as pirâmides, que eram túmulos, né? As três pirâmides, que são três gerações de faraó da mesma família, como se fosse o vô, o filho e o neto, né? Que é Quéops, Quéfren e Miquerinos. À frente hoje tem a esfinge de Gizé, né? Por isso são chamadas pirâmides também de Gizé. À frente delas é onde se enterrava as esposas, as rainhas, né, dos faraós. E, claro, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as particularidades da religião egípcia, que é uma religião que crê em vários deuses, né? A sua escrita, a sua sociedade, mas eu vou deixar para um segundo vídeo. Aqui para vocês verem, né, que do delta do Nilo ao desenvolvimento ele vem mais ao sul, tá? Bom, vamos para o Médio Império, então, né, para falar mais sobre os períodos políticos. O Médio Império, então, há aqui uma reunificação do Império Egípcio, fortalecendo o poder na figura do faraó, a mudança de capital de Mênfis para Teba, uma prosperidade econômica bastante forte. E aqui a gente tem a invasão dos povos asiáticos, né, que seriam os Ixos. Os Ixos vão se estabelecer por 170 anos no Egito, vão ser expulsos no Novo Império.
tá? Eles tinham domínio da biga, do cavalo, né? Então eles conseguiram conquistar o norte do Egito com muita facilidade. O Novo Império é uma época também, né, de expulsão dos povos Hyksos, tá? Uma época em que o Egito ele vai conquistar outras regiões, né? Jerusalém, Damasco, Assur, Babilônia, né? O Império vai haver um avanço, né, da questão territorial. A gente tem uma reforma religiosa, que os egípcios sempre foram politeístas, mas em algum momento eles vão adotar o monoteísmo, que é no governo de Amenófis e a esposa Nefertiti, porque eles queriam romper com os sacerdotes. Então, para tentar romper com o poder dos sacerdotes, a influência que eles tinham, eles vão trocar a religião. Vão passar a adorar um deus principal, que será o Atom, e não mais o Amon-Ra, né? Então, há uma troca só no governo dele, do Amenófis IV, que tem-se a adoção do monoteísmo. Depois se troca de novo para a religião politeísta e se passa a adorar muito mais o deus Amon-Ra. Tá? Essa aqui seria o busto da Nefertiti. Bom, né, a gente vai falar sobre as particularidades depois do Egito, a escrita, a sociedade, como é que se formava, né, a economia. Isso então eu vou falar agora num próximo vídeo, falando também sobre a importância, né, das cheias e das secas do Egito. Se tinha um mito, então, dos 3 irmãos, né, Osíris, Sete e Ísis, que quando Osíris ele morria, representava a seca do Nilo, e quando ele era ressuscitado por sua esposa Ísis, né, ele era morto sempre pelo Sete, que era o irmão dele. Acabava então sendo ressuscitado e passava a representar então as vazantes do rio, né? Então a morte, a seca e a ressurreição dele então representava as cheias do rio Nilo. Então 2 vezes a Nefertiti ressuscita ele, que é a Nefertiti, desculpa, a Ísis, que era a esposa do Osíris, ela ressuscita ele, e aí então isso representa, né, a vazante do rio Nilo. E as suas secas, então, a morte de Osíris. Até que então ele decide se tornar rei do mundo dos mortos, porque ele já estava cansado dessa rivalidade com seu irmão Sete.